Começou o Hashtag Educa, a nossa live sobre educação aqui no Facebook da Multirio. Seja muito bem-vindo você que curte, compartilha, comenta as suas experiências com a gente. Vem pra cá! Hoje é dia da gente conversar sobre um assunto que é o calcanhar de Aquiles de muitos professores. Você tem problema com a voz? Você sabe cuidar da sua voz? Então não deixe de participar, Hashtag Educa. Comente, conte as suas experiências, se você já teve problema com a voz ou se você faz alguma coisa para prevenir, vem para cá, conta pra gente, conta a sua experiência, é muito importante a gente saber. E exatamente sobre esse assunto, quem está aqui do meu lado é a Juliana Ferrer, que é fonoaudióloga e ela é a coordenadora do programa Saúde Vocal do Professor aqui da Prefeitura do Rio. Então não deixe de participar, Hashtag Educa. Juliana, quais são? Primeiro, bem-vinda. Obrigada. Muito obrigada pela participação. E quais são os principais problemas que os professores se queixam sobre a voz? Os principais problemas que a gente tem, que a gente encontra, né, deles se queixando, é a rouquidão, né, quando eles começam já a apresentar dificuldade para falar, a minha voz não está mais com a mesma potência, diminuiu a minha potência, ou eu falo, mas apresento falhas na voz, ou eu sinto muito cansaço vocal conforme eu vou falando durante o dia, ou a minha voz fica rouca no final da semana e no decorrer do final de semana eu recupero a voz, mas quando eu volto a dar aula de novo, ela começa a dar uma queda de novo, que já é um sinal de que pode ter algum problema, alguma patologia vocal nesse estágio. Eles costumam também reclamar de ressecamento na garganta, sensação de ressecamento na garganta, por conta de não beber água, né, adequadamente. E também reclamam muito da questão acústica, às vezes o barulho externo da sala de aula e até mesmo o interno de ter que falar mais alto. E o falar alto o tempo todo acaba gerando um cansaço vocal muito grande. Agora, você já falou um pouquinho, mas essas queixas são decorrentes de quê? São alguns erros cometidos pelos professores na hora de se colocar, de impostar a voz, de lidar com a turma? Pode ser. Além da questão de o tempo que dá aula, né? Quanto mais tempo eu tenho que falar numa alta intensidade, que cansa muito, tem a questão de fatores externos, que é a questão do barulho, e tem também, assim, o não se hidratar corretamente, ou gritar o tempo inteiro, porque a gente fala assim para eles, vocês podem gritar, mas não pode fazer do grito, né, o uso constante. Então, tem maus hábitos que a gente fala, que são o grito, o pigarro, sem estar resfriado, o vício do pigarrear, a tosse sem estar resfriado ou com algum acometimento de saúde, né? Então, tem alguns fatores que a gente pode estar orientando para que as pessoas não façam o tempo inteiro, que não aumente esse prejuízo vocal. Essa questão da saúde vocal do professor é muito importante. A gente estava preparando a pauta e é um dos fatores de afastamento, né, de licença dos professores, não é? Com certeza. Então, a partir do momento que eu não tenho um ambiente adequado, que eu não me hidrato direito, que eu tenho abuso vocal constante, gritando o tempo inteiro, não vou ao médico, porque o que acontece? Os professores acabam com o tempo corrido, não indo ao médico quando fica doente. Aí ele dá aula doente, então eu estou com um resfriado. O que acontece no resfriado? Toda a minha mucosa respiratória, ela está com edema, com inchaço. Eu estou com secreção, então eu estou forçando a minha voz, a minha laringe, numa situação que ela não está 100% para trabalhar. E eu não tenho que trabalhar 1 horinha por dia, eu tenho que trabalhar o dia inteiro. Então, é o dia inteiro falando com edema. Então, eu posso agravar ou até causar um problema vocal porque eu estou usando errado. Fora os outros fatores de saúde, que às vezes tem um refluxo que pode piorar. Então, assim, são muitos fatores que acabam prejudicando, né, levando a uma disfonia, que a gente fala, que é o quê? É uma dificuldade na voz. Disfonia é qualquer dificuldade que eu tenha para falar, né? Qualquer dificuldade vocal. E aí acaba levando a um afastamento. Então, eu tive um resfriado, eu não procurei, não fiz o repouso vocal durante o resfriado, pode ser que essa minha rouquidão permaneça e eu vou ter que tirar um tempo de licença para recuperar a minha voz para poder voltar a trabalhar. Professor, você que tem uma rotina pesada, puxada e que é herói em enfrentar essa rotina, tem que cuidar da sua voz. Não tem como negligenciar. Eu sei que é difícil, mas a gente então vai te dar algumas dicas que são super importantes para que você tente de uma maneira fazer
tentando encaixar em alguns momentos na sua rotina para ver se te alivia. Eu queria começar falando sobre alguns cuidados, como hidratação. Hidratação é muito importante para o professor. Por quê? Eu tenho a minha laringe e dentro da laringe eu tenho a minha prega vocal. E o que faz produzir o som? É a minha mucosa da prega vocal. Então, quanto mais hidratada a minha mucosa está, menos impacto ela vai fazer na hora de fechar. Quanto menos hidratada, mais impacto. Então, se eu tenho mais impacto aqui o tempo inteiro, o que acontece? A probabilidade de a gente criar uma inflamação nessa mucosa é grande. Então, o que mais professor tem em termos de patologia vocal? É o espessamento ou o nódulo vocal. O que é o nódulo vocal? O famoso calo da prega vocal. É verdade. Por quê? Porque eu fiz muito impacto, minha mucosa inflamou e aí criou um abalamento, que a gente fala assim. Então, o que acontece? Se eu tenho que fechar tudinho certinho, na hora que eu tenho uma bolinha aqui no meio, eu não consigo fechar. E aí eu crio um espaço que escapa ar, e aquela voz fica mais saprasa, uma coisa que não sai direito. Por quê? Porque cria uma rouquidão, porque eu não tenho uma periodicidade no fechamento da prega vocal. Ela não está fechando direito e acaba que causa um ruído na voz, né? Então, é muito importante beber água. A gente fala sempre para inserir essa água aos pouquinhos, se eu não tenho hábito. Por quê? Porque a minha bexiga tem que se acostumar com a quantidade de água que eu vou ter que beber. A gente sabe que o professor tem o problema de não poder toda hora sair de sala para ir no banheiro, porque não tem com quem deixar a turma. Então, quem não bebe nada não vai começar, eu tenho que beber meio litro. E não pode ser de uma vez. Tem que ser aos golinhos, aos pouquinhos, porque senão eu não vou hidratar. Se eu sentir sede a ponto de ter que beber água, é porque eu não estou me hidratando direito. E imagina, eu bebo água porque o meu organismo está sentindo necessidade. Mas se ele está sentindo necessidade, a prega vocal, até chegar a água lá, a hidratação na prega vocal vai demorar muito. Então é importante inserir aos pouquinhos. Então eu vou começar com um copinho de manhã, um copinho à tarde. Acostumei com esse volume de água. Vou botar 2 copinhos de manhã, 2 copinhos à tarde. Até que tenha uma ingestão de água suficiente para que tenha uma hidratação satisfatória. A gente vai falar de um hábito do professor já, mas antes eu quero falar que a Lilian Ferreira, ela disse que o programa de saúde vocal do professor da SME é excelente. Ela esteve no encontro com as fonoaudiólogas que compõem a equipe da 7ª CRE há 2 meses e que recebeu dicas maravilhosas. E ela fala, procure os fonoaudiólogos da sua CRE. Eles têm muito a acrescentar ao seu dia a dia em matéria de manter a qualidade vocal. Que bom. Ficamos muito felizes em saber que estamos ajudando esses professores a terem uma melhor até qualidade de vida, né? Porque quando a gente dá dica de saúde vocal, ele melhora também a qualidade de vida, porque ele melhora tanto a comunicação dentro da sala como fora da sala, né? Que é super importante. Professor, participe, vem para cá, #Educa, tire suas dúvidas. O momento é esse, olha o luxo. A fonoaudióloga da rede está aqui para falar para você que trabalha em sala de aula, é alguém especializado na sua realidade. E quer ver uma coisa que é a realidade do professor, e eu descobri hoje na conversa, antes do #Educa começar, o cafezinho. O cafezinho que a gente toma ali na secretaria, na sala dos professores. Pode o cafezinho, Juliana? Pode o cafezinho, só que a gente recomenda que não seja um uso excessivo do café. O problema não é o café, é a cafeína. Então, tudo que tem cafeína. É o café, é o mate, é o guaraná natural, é chá preto, esses chás emagrecedores que os professores adoram tomar. Tem muita cafeína. E a cafeína, ele é irritante do estômago. E tem muitos professores que têm problema de refluxo gastroesofágico. O que é o refluxo? É aquela azia, aquela coisa mal digerida que volta. Então, quando volta essa parte amarga, dizemos assim, ela acaba caindo um pouquinho na parte posterior da cartilagem da laringe. Isso, com o tempo e com o uso constante da voz, pode causar uma irritação e haver compensações na musculatura a ponto de ser um fator primário do problema da voz daquele professor. Às vezes ele não faz abuso, mas com grande uso e aquela irritação da mucosa acaba piorando a situação. Menos cafezinho, mais água. Manter a coordenação respiratória adequada. Que cuidado é esse? Então, o que é isso? Eu tenho que equilibrar a quantidade de ar que eu tenho com a quantidade de ar que eu uso. Então, não adianta eu ter
uma capacidade de ar e querer falar uma coisa maior do que aquela capacidade de ar. Porque quando eu falo, qual a tendência do professor? O professor tem muito conteúdo para dar e pouco tempo para dar. Então, ele tende a acelerar a velocidade da fala, que por um lado também não é bom, por quê? Porque se eu acelero muito e a criança está aprendendo um conteúdo novo, é capaz dela não entender o que eu estou falando, porque eu estou falando muito rápido. E a outra coisa é eu não conseguir controlar essa quantidade de ar que eu tenho que usar, porque eu acabo não fazendo pausa. Então, eu falo, minha hora acabou, e aí eu entro naquele meu ar de reserva que a gente fala. E quando entra no ar de reserva, o que acontece? Para a prega vocal vibrar, ela vibra naturalmente com o ar que vem de baixo para cima. É uma função aerodinâmica lá que tem de física, assim, não sei explicar, mas é um efeito físico. E aí o que acontece? Quando eu não tenho ar, minha musculatura tem que ajudar isso a fechar. Então eu acabo tensionando uma musculatura que não deveria ser tensionada para produzir o som. Então é importante estar prestando atenção nas pausas, falar um pouco mais devagar para que isso não aconteça. Ana Paula Colpa está dizendo, parabéns, Ju, representando muito bem o nosso programa. Ela é excelente, está tirando várias dúvidas aqui. Parabéns mesmo, Juliana. Obrigada. Outra questão é fazer massagens e relaxamentos na região da cabeça, pescoço e ombros. Vale isso para vós? Vale. Tem pessoas que acabam usando muito essa musculatura acessória, tanto de pescoço como aqui ombro, e acaba tensionando demais na hora de falar. Então, toda a musculatura, tanto intrínseca, que a gente fala da laringe, quanto a extrínseca, externa, contribuem para esse funcionamento. Então, se eu tensiono tudo demais, o que acontece? Eu tendo a elevar mais meu ombro, a tensionar mais aqui a região de pescoço, e aí a minha musculatura fica mais tensa mesmo na hora de fechar, de produzir o som, fazendo com que eu possa fazer um pouco mais de esforço sem a necessidade. Então, vale relaxamento que a gente sempre dá nos cursos de cabeça, micromovimentos de cabeça, até mesmo automassagem. E no caso assim, da pessoa sentir muita dor depois de trabalhar, a gente recomenda até assim, uma compressa de água quente para dar uma relaxada nessa musculatura. Fazer aquecimento e desaquecimento vocal. Isso é muito importante. A maioria das pessoas acham que não... mas por que eu tenho que fazer aquecimento? Por que eu tenho que fazer desaquecimento? O aquecimento, a gente fala, prega vocal o quê? É músculo e mucosa. Então, se eu tenho um músculo que vai funcionar o dia inteiro, eu preciso ter um cuidado com ele. É igual o jogador de futebol. Se eu não alongo minha musculatura, eu posso ter uma cãibra, digamos assim. Então, o que é o aquecimento? Eu vou fazer uns exercícios para alongar a minha prega vocal, torná-la mais flexível, para que durante o dia eu consiga falar mais tempo sem eu sentir cansaço, sem eu sentir dor. Vou conseguir alcançar, chegar no final do dia com a mesma potência que eu comecei. O desaquecimento já é para fazer o contrário, é para eu relaxar essa musculatura. Eu já falei o dia inteiro, então a minha laringe está mais elevada no meu pescoço, a musculatura está mais tensionada. Eu estou falando mais alto e mais agudo, porque eu passei o dia inteiro falando alto e agudo. Então, o que eu tenho que fazer? Um exercício para eu voltar ao meu tom habitual de conversa, para ninguém em casa chegar e falar assim, para de gritar, você não está dando aula, porque o professor chega em casa e fala, todo mundo lá em casa reclama disso. Então, é para eu baixar um pouco esse tom de voz, baixar um pouco a minha laringe, para quê? Para que a laringe volte para a posição normal e eu não faça esforço a falar. Então, isso dá um descanso para a minha laringe. Repouso vocal também, né? Repouso vocal é muito importante, o professor gosta de falar, por isso que o professor fala o tempo inteiro. Então, eles falam na hora do intervalo das crianças, eles falam na hora do almoço, na sala dos professores, sai da escola, pega carona, vai conversando. Então, assim, o ideal seria 10 minutos de descanso para cada hora falada. A gente sabe que isso não funciona na dinâmica deles, porque eles estão com criança, não dá... Crianças, vamos parar um pouquinho, 10 minutinhos que a professora pode falar, não tem como. Então, o que a gente pede para fazer? Nos intervalos, se conseguir fazer um pouquinho de repouso vocal, e ao final do dia, no final do trabalho, o quanto der para fazer. Eu peço no mínimo 30 minutos de descanso, mas o ideal seria a gente fazer proporcional. Fiquei 4 horas falando, o ideal seria 40 minutos de repouso.
Fiquei 9 horas falando, o ideal seria 1h30 de repouso. Mas também o falar baixo, que faz parte do aquecimento, então falar numa voz mais suave, mais baixa em casa, já é uma forma também de descansar a voz. A alimentação também influencia? A alimentação é importante porque, como eu falei, laringe tem músculo. Então, o que acontece? Se eu vou malhar, o que eu preciso? Eu preciso me alimentar antes de malhar, porque senão meu músculo não vai ter alimento, vai ter cãibra. Então, é importante estar fazendo sempre alguns lanchinhos, pelo menos de 3 em 3 horas. Não tomar o café 6 horas da manhã e só vai comer meio-dia, meio-dia e meia. Então, fiquei 6 horas sem comer. Então, o que a gente recomenda? Coisas fáceis de consumir. Uma fruta que sempre tem na escola. Banana é bom porque tem potássio, é bom para o músculo. Frutas secas, em geral, é legal porque é fácil de carregar, é rápido de comer. Barrinha de cereal. Água de coco é bom por causa do potássio também, se tiver como levar. Mas, no geral, acho que fruta é uma coisa mais fácil, que coma nos intervalos entre as aulas. Agora, a gente vai falar sobre um serviço que é super importante para os professores aqui do município do Rio, que a Juliana faz parte. E eu quero que você explique como que os professores podem acessar esse programa. Se você não tem na sua escola, se você está em outro estado, quem sabe é inspirador aí para a sua região. Como é que funciona o programa? O programa ele existe desde 2003. Programa de Saúde Vocal do Professor. Programa de Saúde Vocal do Professor, desde 2003. E a gente tem o serviço dentro das coordenadorias regionais de educação. Então, o que a gente pede a princípio? Que procure a coordenadoria que eles encaminham para a gente, para as fonoaudiólogas que trabalham no programa. Então, a gente oferece 2 tipos de serviço. O treinamento vocal. O que é o treinamento vocal? É um curso que a gente dá com caráter preventivo. Então, o que a gente dá nesse curso? Noções de saúde vocal, do que a gente está falando aqui agora, como é produzida a voz, dicas de como, estratégias para usar em sala de aula para que não haja um grande desgaste da sua voz. E exercícios mesmo, a gente dá exercício para aquecer a voz, exercício para desaquecer a voz, para que ele coloque isso em prática e com o tempo não venha a ter problema vocal. E temos também, para quem já tem patologia vocal, o tratamento vocal. Então, aquele professor que já foi acometido de doença vocal, como nódulo, fenda, que é o mais comum, a gente atende ou individualmente ou em dupla, fazendo exercícios específicos para reabilitar aquele professor. Então, um modo é procurar na CRE. Se não conseguir, a gente tem a página do Facebook, que é Programa de Saúde Vocal, -RJ. A gente pode mandar mensagem que a gente responde e encaminha. E a gente tem outros canais, tem outros trabalhos, né? A gente tem aqui na Multirio, na Web Rádio, a gente tem Comunicação em Pauta, que é um programa que envolve assuntos relacionados à comunicação. Então, a gente tem bastante episódios na Web Rádio, é só acessar. O professor tem até a possibilidade do download. Tem o A Vez da Voz, que são sketches com dicas pequenininhas. Isso tudo você vai encontrar nos nossos comentários. A gente está postando, viu? Por isso, não deixe de participar. Professor, Juliana, para quem não tem o programa, a gente já está terminando a nossa live, infelizmente não tem mais tempo. Para quem não tem acesso ao programa que está em outro estado, como é que a escola pode ajudar a preservar a saúde vocal do seu professor? A gente sempre fala que a escola teria que proporcionar assim, poderia ser até no cantinho do professor, a própria sala do professor fazer um cantinho que a gente fala, poderia dar um nome espada-voz. Então, ter um acesso fácil à água, né? Nem toda escola tem bebedouro em todos os andares, então assim, ter um acesso mais fácil à hidratação, ter um espaçozinho que o professor possa descansar e relaxar naquela hora do intervalo em que as crianças estão no recreio, uma climatização nas salas para que possa ser vedada, pelo menos fechada a janela para diminuir o barulho interno. O microfone, né, o sonho de toda fonoaudióloga seria o quê? Salas amplificadas, porque se eu falo no microfone, eu não preciso falar muito alto. Eu posso falar o dia inteiro no tom habitual, isso cansa muito menos a voz. Viu? Mais dicas, poste, comente, a gente está respondendo tudo, não deixe de procurar. A live está terminando, #Educa, e eu já te adianto, hein? Nosso próximo encontro,
Quinta-feira, você não pode perder Cultura e Consciência Negra na escola a partir dos próprios alunos. Não perca, esse programa vai ser inspirador também. Obrigada, Juliana, obrigada a participação de todos vocês. Vamos cuidar da voz para poder atender melhor os nossos alunos. Até lá, #Educa.